Oi, gente, cá estou eu com mais um vídeo. E vocês gostaram do cenário? Uma lavanderia? Isso porque a minha bebê tá dormindo lá no meu quarto, que é onde eu costumava gravar. E eu coloquei meus filhos pra assistir desenho pra eu poder gravar. Então, sobrou o fundo, senão ia aparecer desenho no fundo. Então, já clica em gostei, valoriza, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo a pedido de vocês, né? Vai fazer um ano agora que eu estou numa igreja reformada, eu vou falar um pouquinho disso nesse vídeo. Mas a base mesmo vai ser contando pra vocês como, porquê, o que fez eu deixar de ser pentecostal, né, do reteté. Eu era bem orgulhosa nossa, sou do reteté, sou do fogo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu era muito orgulhosa de ser pentecostal, né? Tinha uma blusinha também, inclusive da minha filha, que vinha escrita assim, 100% pentecostal, porque eu tinha orgulho mesmo de ser pentecostal. Falei, como que mudou tudo isso, Elaine? Como que isso aconteceu? Bom, gente, pra começar, não foi nenhuma decepção. Nenhum pastor, pessoa, foi capaz de falar assim, por causa de fulano eu deixei. Não foi decepção com líderes ou pessoas, porque tanto na igreja pentecostal quanto outras igrejas vai ter pessoas falhas e pecadoras, tá? Então, igreja perfeita não existe. Meu processo mais foi um processo de questionamento, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito questionadora, eu acho que eu penso demais, né? Inclusive, eu acho que as pessoas que pensam demais, elas sofrem mais, né? É mais difícil pra gente aceitar algumas coisas sem que haja, né, uma explicação. Tem uma filha que é igual a mim. E, sério, tem dia que eu me vejo doida. Ela me faz questionamentos, pergunta o porquê de tudo. E eu sou desse jeito. Então, quando eu tava na igreja pentecostal, e, por exemplo, o pastor falava, é pecado beber vinho. E aí eu questionava ele apresentava as razões, eu achava as razões, excelentes razões, né? Aí eu falava, nossa, realmente, alcoolismo e tal. Outras coisas, por que não podia usar calça? E aí ele apresentava as questões, ótimo e tal. Hoje já não tá tão assim, né? São poucas as igrejas que preservam o costume de só saia, cabelo bem comprido, nada de maquiagem e outros costumes que eram um costume mais antigo, né? Hoje tá mais fácil, pelo menos nas igrejas que eu pertencia. Eles já estão mais flexíveis em deixar a pessoa trabalhar de calça, e isso não impedia ela de ser cumprimentada na rua, né? Porque quem pegou a época que era bem rígido, sabe que se você não tivesse de acordo com a doutrina, as pessoas te encontravam na rua, algumas nem te davam a paz, né? Fingia que nem te conhecia. Mas assim, eu peguei essa fase rígida e eu consegui manter nela, né? Consegui ficar por muitos anos só usando saia, deixei batom de lado, foi bem difícil. Deixei a máscara de cílio, foi difícil também. Mas enfim, passei por essa fase, né, largar segundo as vaidades e tal, sabe? Até esses dias atrás eu só usava saia, mesmo estando hoje numa igreja reformada. Mas a minha questão mesmo foi a questão de questionar algumas coisas, né? Eu vi algumas coisas na Bíblia e não fazia sentido para mim dentro da doutrina que as igrejas pentecostais costumam, pelo menos as que eu servi a Deus, costumam pregar, né? A salvação pelas obras. Então eu não entendia por que a gente tinha que fazer tanta coisa para ser salvo, e na Bíblia falava que Jesus, né, que nos dá a fé. Então o tamanho da nossa fé, a fé, se você tem pouca fé, é Jesus que te deu pouca fé, você tem que pedir mais. Até a fé de Jesus é que dá. Outro versículo que eu lia, sabe quando você lê, mesmo você estudando muito tempo, conhecendo as escrituras, e aquele versículo fica assim um pouco confuso pra você? Pra mim. Ainda tenho alguns, né, questionamentos, mas são bem menores hoje. Eu tô fazendo discipulado, aconselhamento e tal. Mas assim, eu li um versículo que falava: muitos são chamados, poucos escolhidos. Não escolheste vocês a mim, mas eu vos escolhi. Então eu ficava assim, se Jesus me escolheu, como eu escolhi ele? Eu não entendia. Não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então esses versículos não faziam o menor sentido pra mim nessa questão, sabe? Eu falava assim, eu que escolho Jesus, eu que tô carregando a minha salvação nas costas, eu que tô pelejando, eu que tô sendo uma boa pessoa, eu que tô usando sua saia, eu que tô fazendo jejum, tô indo pra campanha, não tô faltando nos cultos, tô entregando dízimo, tô fazendo tudo certinho. Então, logicamente, a salvação, né, ou o sacrifício, as coisas que eu tô fazendo, eu tô carregando a minha salvação nas costas. E aí, nesse período, me
comparava muito com as outras pessoas. Então, assim, fulano que era vagabundo, que não trabalhava, aí tinha outra fulana que, né, engravidou antes de casar, aí tinha outra, assim, tipo assim, me comparava muito com os outros e eu falava assim, nossa, eu sou a favorita de Deus. Por quê, né? Porque eu não tô fazendo o que o fulano tá fazendo, olha lá. Desde a escola eu era assim, entendeu? Então, era muito assim, eu carregava minha salvação nas costas, mas o problema é o que eu sempre falo. Se eu me comparar com você, talvez eu me ache mais limpa ou mais suja que você. Talvez você olhe minhas vestes e fale, ai, as minhas vestes estão mais limpas que a Delaine. Mas se a gente comparar as nossas vestes com a de Cristo, as nossas duas vestes são imundas de sujas, porque ele é santo, ele não peca, ele é perfeito. Então, assim, adianta eu ficar me comparando com os outros para poder carregar a salvação nas costas se né, Jesus, ele é tão limpo, ele é tão perfeito que não é nada o que eu tô fazendo, né? Nada, é tipo zero. Então, isso começou a me dar uma série, não sei se eu poderia falar a palavra depressão, uma palavra muito forte, né? Uma tristeza, porque tudo que eu fazia não era suficiente, porque eu acabava pecando. E assim, a gente vai continuar pecando e lutando contra o pecado até o fim. Tanto a Igreja Pentecostal quanto a Igreja Reformada acreditam na perseverança dos santos, né? Que é perseverar até o fim, né? E aí vem o diferencial, que eu vou explicar pra vocês já já. Então, assim, eu comecei a me achar insuficiente. Eu achava assim, tô condenada ao inferno. Não tinha certeza da minha salvação. Vivia deprimida. Porque eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? E se no último dia, antes de morrer, de tropicar na calçada, eu cometer um pecado? Que às vezes eu ficava pensando, meu Deus, eu pequei agora. E se daqui a pouco eu tropicar e quebrar o pescoço e morrer? Será que eu vou pro céu ou não? Então eu já ficava assim, preocupada, sabe? Vivia atordoada. Porque a salvação era uma coisa que era um cristalzinho que eu carregava, sabe? E tinha dia que eu corria o risco de perder ele. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que algumas coisas eu não tinha entendimento. Eu falava assim, se é Jesus que salva, se é o sacrifício dele, se é ele que escolhe, né? A Bíblia fala de predestinação. Eu vou falando dos textos aqui pra vocês. Leia Romanos 9, lá fala sobre predestinação. Fala que Deus escolhe desde o ventre, desde quando você é um embriãozinho, ele te escolhe. Então, ele fala lá que ele escolheu Jacó, ele amou Jacó e odiou Esaú. Sabe quando? Quando Esaú e Jacó nem tinham nascido. Jacó já tinha sido escolhido por Deus e Esaú não. Um vaso de honra e um vaso de desonra, né? E aí muita gente fala, nossa, é injustiça, é injusto isso. A pessoa ser escolhida, então alguns já nascem pra perdição? Justamente. Foi esse versículo que me deu, assim, o choque, né? De eu ter mudado, que eu até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês, que foi João 17, né? Quando Jesus, ele orava e intercedia pelos discípulos, ele falava que todos que o Pai deu pra ele, ele não perdeu nenhum, exceto aquele que já estava predestinado a ser condenado, que era o Judas. Então, o Judas, nada que ele fizesse, ele já poderia fazer diferença na salvação dele. Na igreja pentecostal eu escutava que se Judas tivesse se arrependido, ele teria sido salvo, mas ele não se arrependeu. Já na igreja reformada, entende-se que Judas, ele era um vaso de desonra, ele já era predestinado à perdição. Então, ele não iria se arrepender, ele já veio predestinado a ser da perdição e, né, aconteceu o que aconteceu com ele. Então, ele não iria se arrepender. Outra coisa que eu ficava questionando era o quanto Deus, ele não tinha poder, sabe? Parecia que ele não tinha poder. Se ele queria salvar alguém, a Bíblia fala, né, que ele quer salvar a todos, mas esse todos inclui todos os povos, entendeu? Então, assim, dos gentios, judeus, brasileiros, portugueses, europeus, ele quer que todos tenham acesso à salvação, então ele tem escolhido de todo lugar do mundo. Por isso que a gente tem que exercer o ID, né? Pregar o evangelho a toda criatura, porque aqueles a quem ele escolheu vai receber a palavra, e como a graça é irresistível, a pessoa vai aceitar Jesus, porque ela já é escolhida, então ela vai receber a palavra e ela não vai resistir à graça do Pai. Então, é por isso que é importante a gente evangelizar, né? Eu lembro das pregações de apelo em que o pastor tava lá no púlpito, ele falava, olha, hoje pode ser o último dia de vida, hein? Você pode aceitar Jesus hoje e se livrar do inferno. E aí ele começava, né, fazer o apelo e falava assim, fulano
que não aceitou Jesus, ele saiu daqui, foi atropelado e morreu. Então ele queria dizer que se a pessoa tivesse aceitado Jesus, ela não tinha morrido, entendeu? E claro, que Deus, ele conhece o coração de cada um, né? Tem gente que aceita Jesus por medo, tem gente que aceita Jesus porque recebeu a palavra e creu. E tinha gente que aceitava Jesus por medo. E eu ficava assim, meu Deus, né? Fulano morreu porque não quis aceitar. E eu ficava pensando, sabe, naquilo. E hoje eu tenho entendimento de que se aquela pessoa for o escolhido, ela pode não ter aceitado aquele culto, mas Deus dará uma nova oportunidade para ela. Talvez ela sofra um acidente, mas ela sobreviva. E aí ela tenha oportunidades novamente de aceitar Jesus. Se ela for realmente predestinada à salvação, ela não vai morrer da forma que os pastores falaram, né? A pessoa que resistia à palavra e morria depois do culto, é porque ela já era predestinada à perdição e não à salvação. Então hoje é meu entendimento, hoje eu entendo a soberania de Deus em tudo. E principalmente em questões da morte, né? Porque é muito difícil para nós aceitarmos a morte. Porque a morte, ela é o contrário daquilo que a gente foi feito, né? O nosso corpo, ele luta contra a morte. Toda vez que a gente tá ficando doente, ele começa a batalha ali, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós morremos por conta da queda do homem, do pecado. Então, com o pecado entrou a morte. Mas o nosso corpo foi feito perfeitinho para poder viver, mas é carne. E aí é onde entra a questão da soberania de Deus. Até o dia da morte e o dia do nascimento ele conhece. Então, a Bíblia fala que ele viu o nosso embriãozinho na barriga da mãe e ele já tinha predestinado, escrito os nossos dias antes de nós nascermos. Então, isso faz a gente entender porque algumas coisas acontecem. Entender não, aceitar, né? Entender, muitas vezes, muita coisa a gente não vai entender. Mas aceitar a soberania de Deus. Por exemplo, a minha madrasta, ela faleceu de Covid, infelizmente. Ela não conseguiu completar 50 anos. Ela morreu antes dos 50 anos, morreu jovem. E quando ela faleceu, foi assim um baque pra todo mundo, né? Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, e se ela não tivesse pego Covid? Meu Deus, se isso não tivesse acontecido? É claro, gente, que nós temos que nos cuidar, ninguém quer ficar doente. Se não for pra você morrer hoje, né, e você pegar Covid, você não vai morrer de Covid, mas você vai sofrer com a doença. Então a gente tem que se cuidar. A mesma coisa a alimentação, né? Nossa, todo mundo vai morrer e tal, com certeza, mas a gente tem que cuidar para ter qualidade de vida, né? Viver doente, viver sentindo dor não é legal. Mas enfim, a minha madrasta, ela faleceu de Covid e aí muita gente ficava questionando assim, meu Deus, se ela tivesse pego Covid, será que ela tava viva? Se ela não tivesse pego Covid, ela teria morrido de outra forma, porque foi a hora que Deus chamou ela, entendeu? Então é soberania, isso é bíblico. E hoje eu entendo isso, sabe? Então, entender a soberania faz a gente descansar melhor o nosso coração, sabe? Claro que cuidando, fazendo a nossa parte, mas entendendo que Deus, ele é soberano. Uma vez que ele me chama de filha, tem coisas que vai acontecer comigo porque ele direcionou daquela forma para que acontecesse, sabe? Ele vai colocar pessoas, vai permitir que às vezes eu venha passar por lutas, enfermidades, problemas, porque de alguma forma faz parte do projeto dele para que eu chegue em algum lugar. Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Não é que nem os planos do ser humano. E se ele vai salvar, não adianta, não tem para onde você correr. Você não vai conseguir resistir. A pessoa que uma vez conhece a Deus, ela sai da presença de Deus e morre sem Deus, na verdade ela nunca foi um escolhido. Porque se você for um escolhido, você não tem para onde correr. É na força do laço mesmo. Sério, é no laço que Deus te chama de volta. E eu não entendia porque eu não conseguia ficar longe de Jesus, sabe? Eu via a gente se revoltando contra Deus, eu via a gente desviando da igreja e eu não conseguia ficar longe de Jesus, sabe? Tem uma época que eu tive uma depressão, passei por situações muito difíceis no meu casamento. Nossa, foi a fase mais difícil da minha vida. E eu ficava assim, meu Deus, por que eu não consigo? Eu não consigo. Não consigo, sabe? Nesse período eu cheguei a questionar a Deus, sabe? Como se eu falei, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que eu ficava questionando e ao mesmo tempo que eu questionava eu não conseguia deixar de amar a Deus. Eu falava, pra onde eu vou? Né? E ao mesmo tempo eu ficava assim, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Questionamento que outras pessoas podem fazer quando perde um parente, quando recebe um diagnóstico de uma doença, quando alguma coisa acontece. E esse questionamento nós, como seres humanos, a gente sempre vai fazer quando parece que a cruz está mais pesada do que a gente aguenta carregar.
E eu falava, eu não consigo sair da presença de Deus. E eu já vi tanta gente falando, eu saí da igreja porque fulano fez tal coisa comigo, eu saí. E eu já passei tanto problema, gente. Eu já passei humilhação dentro da igreja, com pessoas. Já passei golpes com pastores. Já passei por gente que me desfez de mim. Já passei tanta coisa e eu não conseguia sair da presença de Jesus. Eu falava, eu não consigo. E se eu cambaleasse pra sair, o Senhor me trazia de volta. E eu falava, como pode um negócio desse? E aí eu comecei a entender que eu era uma escolhida, sabe? Porque eu não consigo resistir à graça. E aí a parábola da ovelha perdida fez todo sentido pra mim, a parábola do filho pródigo, porque a Bíblia fala que quem é de Jesus, ele não vai perder. Então, se você é uma ovelha, você é uma filha, e você saiu da presença porque você se perdeu sozinho, ele vai largar as 99 e vai buscar você pra te trazer de volta, porque você se perdeu. Mas se você se revoltou e saiu por conta própria e é uma filha, ele vai apertar. Ele vai apertar você, vai tirar todos os seus recursos para que você volte. Nem que você volte arrastando, mas você vai voltar para a presença de Deus. Hoje, o meu entendimento, biblicamente falando, da dor e o sofrimento, hoje quando eu vejo uma pessoa passando por uma luta, dor e sofrimento, eu não vejo mais como uma pessoa amaldiçoada. Antigamente, quando eu era da fé pentecostal, quando você estava passando por luta, é porque às vezes você estava em pecado, porque o diabo estava cambaleando na sua casa, porque tinha várias coisas, mas nunca era porque Deus te ama, né? Nunca era porque Deus te ama. Às vezes tinha questão, tá sendo provado e tal, mas a maioria das vezes, como pessoa, você se questionava, meu Deus, onde eu pequei? Eu tô em pecado, o que tá acontecendo? Né? Às vezes é até o CD que ranhava na igreja e falava, ixi, fulano tá em pecado. Então hoje, quando eu vejo alguém passando por luta e prova, eu falo, Jesus ama aquela pessoa. Porque a dor, ela nos constrange, a dor nos transforma, a dor faz a gente olhar o outro com mais amor, a dor molda a gente. Então assim, quando você vê alguém passando por luta, problema, dificuldade, e é crente, né, cristão, você vê assim, Jesus ama aquela pessoa. Jesus ama tanto aquela pessoa que não tá deixando ela permanecer da mesma forma. Agora, quando eu vejo a pessoa andando a vida larga, em pecado, solto, e eu falo, provavelmente não deve ser escolhido. Não posso afirmar, né? Quem sou eu pra afirmar, mas assim, eu penso isso, sabe? Não vou mentir pra vocês que eu penso assim, a vida tá larga demais. Papai castiga quem ele ama, porque em Hebreus 12 fala que quem é filho, Deus, ele traz junto dele, e ele castiga, e ele dá, tem algumas traduções da Bíblia que fala que ele açoita, a gente é açoitado por papai. Tem uma tradução que fala, Deus, porque todo aquele que Deus recebe como filho, ele açoita. Por quê? Porque os filhos dos outros a gente não mexe, a gente deixa andar solto, né? O filho dos outros tá ali, ó, fazendo um auê da pega. Às vezes a gente vai falar, né, dá uma acalmada, mas corrigir você não vai fazer, né? Quem que você vai corrigir? Você vai corrigir os seus filhos. E quando eu comecei a entender a paternidade de Deus, eu comecei a olhar, eu sendo uma má, né? Eu sou uma má pessoa, porque outra coisa que o calvinismo fez eu entender é que eu sou má, você é má, todo mundo é mal. Só Deus que é bom. Se a gente faz algo de bom, não vem da gente, vem de Deus. Então, quando eu saio e peço para Deus me abençoar, eu falo, Senhor, que o teu Espírito Santo coloque pessoas usadas pelo Senhor na minha vida. Por quê? Porque o coração do homem é mau, mas se o Espírito Santo agir, ele vai fazer coisas boas. Eu, sendo má, né, dou boas coisas para minhas filhas, imagina Deus. Mas ser bom, gente, é diferente do que você tá pensando, que Deus dá tudo na mão, né? O maior amor que um pai pode demonstrar para um filho é colocando para ele limites, falando não. Já pensou se eu deixasse a minha filha Mariana fazer tudo que ela quer? Ela ia só comer doce, ia ficar doente. Ela não ia dormir, ia ficar só assistindo televisão. Ela não ia ter disciplina com as coisas. Enfim, ela ia fazer várias coisas se eu deixasse cumprir os desejos do coração dela. A pior coisa que poderia acontecer para Mariana é eu deixá-la viver a própria sorte. A pior coisa que pode acontecer para um filho de Deus é ele deixar viver a própria sorte. E ele não deixa os filhos viver a própria sorte. Então, quem ele chama por filho, ele carrega ali, ó. Não vou te perder. Quem ele chamar, ele não vai perder. Então esse é o entendimento que eu não entendia e hoje a doutrina reformada me fez entender. Porque eu comecei a fazer o estudo bíblico
E aí eu comecei a procurar respostas. E aí quando eu consegui começar a entender a doutrina do calvinismo, o que antes pra mim era preconceito, falar assim, como assim? Já nasço predestinada? E o joelhinho aqui? E tudo que eu tô fazendo? Oxe, eu sou maravilhosa? Eu sou o ponto fraco de Deus? Como assim? Eu sou a menina dos olhos de Deus? Eu sou magnífica? Sou melhor do que a Juliana, do que a Maria, do que a Joana? E aí você olha pra Jesus e fala, oi, tudo bem? Você não é nada. Perto de Jesus você não é nada. Eu tinha alguns problemas de relacionamento familiar também. E graças a Deus a doutrina reformada me ajudou a entender cada um deles, né? Eu sempre ouvia que eu era ruim, que eu tinha nascido com gênio ruim, que eu, nossa, e eu ouvia muito isso e eu me ficava ofendido. Ninguém quer ouvir isso, né? E com a doutrinação bíblica, eu entendi, a Bíblia fala que o homem ele nasce mal. Que se você tiver uma criança aí, você fala, olha, eu vou criar ela dentro de um cômodo ou uma casa pequena, e ela não vai ter contato com televisão, não vai ter contato com criança, não vai ter contato com nada de ruim do mundo, só vou oferecer coisas boas pra ela. Ainda assim, ela vai fazer coisas más, porque o coração dela já nasce caído do Éden, do pecado. Então, assim, a indisciplina, a estupidez, como a Bíblia fala, tá no coração da criança. O que vai consertar ela vai ser a educação que ela vai receber dos pais. E a doutrinação bíblica que ela vai receber também dos pais, da igreja. Vai fazer com que ela seja uma criança não boa, biblicamente falando, mas boa segundo o que a sociedade prega também, né? Mas assim, uma criança de Deus, vamos falar assim, né? A criança, ela não tem só responsabilidade, ela não entende, ela peca, mas ela não tem consciência do pecado que ela tá cometendo. Às vezes, quando ela morde um amiguinho, ela tá pecando, mas ela não tem consciência, e por isso ela não tem responsabilidade e também não tem o peso do pecado nela, por conta que ela não tem a consciência, mas ela peca também. Ela nasce com o coração duro e obstinado ao pecado. Então hoje eu entendo que não é que eu era uma criança demoníaca, eu não era uma criança estúpida, geniosa. Eu era uma criança que nasceu, como todas as outras crianças, debaixo, né, do pecado. E que o que vai me tornar uma criança melhor é a educação que eu vou receber dos meus pais, né? Hoje eu já não mais. Existem muitas pessoas que não aceitam, né, a doutrina do calvinismo, embora esteja na Bíblia sobre predestinação, sobre tudo que eu tô falando pra vocês. Mas aí o que acontece? Quando eu era de uma igreja pentecostal, esses versículos eles são ignorados. É tipo, é assim mesmo, sabe? Era igual aqueles versículos que falavam que Deus não chamou a mulher pra ser pastora. Não tem pastora na Bíblia, não tem vários ministérios que inventaram hoje em dia, bispa ou coisa do tipo. E aí eu ouvi isso na igreja, eu via na Bíblia, mas sabe que ficava assim, né? Mas e aí, Gislaine, toda a sua trajetória com Deus foi anulada? De forma alguma. Gente, uma das coisas que eu mais prezo é não ser de seita. O que é seita? É uma igreja que fala que a salvação tá só lá. Tipo, o mundo inteiro tá ferrado. Se você não for da minha igreja, você não vai ser salvo. Isso não existe. Não existe. Tem pessoas que vão ser salvas de todos os cantos. Quem vai ser salvo? Quem Jesus escolheu. Quem recebeu a palavra, a mensagem e aceitou Jesus verdadeiramente. Então, tem os irmãos da igreja pentecostal que eu amo muito a vida deles e creio que nós nos encontraremos lá no céu. Tem irmãos de outros tipos de igreja. Eu creio que, né, você que crê também, nós nos encontraremos no céu também, amém, eu creio. Em nenhum momento eu quero que vocês entendam que eu ter mudado de igreja quer dizer que a salvação tá só lá, que só a minha igreja tá certa e correta, não. Eu mudei porque a interpretação bíblica fez mais sentido para mim, para as respostas que eu procurava. Se eu não tivesse procurado respostas, se eu não tivesse procurado entender e questionar, eu acredito que até hoje eu estaria, acho que não, talvez. Porque aí tem outros motivos, que já eu conto pra vocês. Mas enfim, eu questionar, eu querer entender as escrituras, fez com que abrisse meu entendimento. E uma vez que você abre o entendimento, ninguém mais consegue colocar coisas na sua cabeça que não é verdade, sabe? Porque você vai pro inferno e tal. Uma vez salvo, sempre salvo. Elaine, então quer dizer que se eu for salvo, eu posso fazer o que eu bem quiser? Não. Quem é salvo não tem alegria em fazer o que quer. Quem é salvo tem alegria em servir ao Pai. Então essas pessoas que vivem à torta direita, fazendo tudo que é coisa errada e fala que foi salvo, nunca foi salvo. Porque o salvo, aí vem o diferencial. O pentecostal, vou falar pentecostal porque eu era pentecostal. É o que eu tenho de base, né?
pentecostal acredita que ele vai fazer coisas boas para ser salvo. E o reformado, ele faz coisas boas, obras e tal, porque ele foi salvo. Entendeu? Que a gente faz por gratidão e não para correr atrás da salvação. A gente acredita que a gente já recebeu a salvação. O que a gente agora manifesta é sinais de que nós somos salvos. Através da caridade, através das boas obras, através da perseverança na palavra do Senhor, através da modéstia também. Tem essa questão, sabe? De ter modéstia. Vocês não vão me ver usando roupas decotadas ou, né, provocantes ou coisa do tipo, aquilo que a Bíblia condena para a mulher de Deus. Enfim, não preciso entrar em detalhes, talvez um outro vídeo sobre isso, mas enfim. Eu manifesto as obras porque eu já fui salva e eu tenho alegria em fazer isso. Então, pra mim não é pesado. Tem gente que fala assim, nossa, então quer dizer que tudo que eu tô fazendo é em vão? Meu irmão, tudo que você tá fazendo é ruim? Porque pra mim, tudo que o meu Deus me proíbe de fazer é pro meu próprio bem. Então, eu tenho alegria em obedecê-lo. E aí, quando eu desobedeço, eu pago um preço caro por aquilo ali, aí eu percebo que eu não deveria ter desobedecido. Então, a gente tem alegria em ter uma vida reta. Se você não tá tendo alegria em estar na casa do Senhor, se você não tá tendo alegria em perseverar na doutrina do Senhor, tem alguma coisa errada. Ah, mas o caminho é estreito. A Bíblia fala que o caminho é estreito, mas não é um caminho torturante. Caminho estreito não quer dizer que o caminho vai ser horrível. O caminho é apenas estreito, mas ele conduz à vida eterna. Mas é claro que eu entendo quando a pessoa fala estreito, porque tem igrejas que colocam doutrinas muito pesadas. Doutrinas de tudo. Você não pode fazer nada, porque tudo é pecado. Eles não deixam nem a ação do Espírito Santo agir. Eles mesmos falam, isso não pode. Porque eu creio na presença do Espírito Santo, que ele atua nas nossas vidas, nos conduzindo para fazer o que é correto. Sabe aquele pensamento que você fez alguma coisa e você fica com a consciência pesada? Não é você. Porque você é má, é o Espírito Santo atuando na sua vida. Sabe quando você sente desejo de ajudar uma pessoa, fazer caridade, e fala, meu Deus, por que eu tô querendo tanto fazer por essa pessoa? Não é você, é o Espírito Santo agindo na sua vida, porque aí vem o ponto. Eu acredito na presença do Espírito Santo, mas não da forma como eu acreditava quando eu era pentecostal. Na igreja pentecostal, a presença do Espírito Santo se manifesta através de línguas, de dons e outras coisas. Isso daí é assunto para outro vídeo, sobre eu acredito na presença ou não dos dons, se eles se cessaram ou não. E agora eu queria só falar que é a minha opinião, minha experiência pessoal, tá? Não confere com a sua experiência pessoal. Mas eu já falei em línguas na igreja pentecostal, já tive, né, experiências e tal. Aí ele fala, Elaine, você anulou tudo isso que você passou? Não anulei, gente, mas eu percebi. Comigo, essas coisas só aconteciam quando havia um emocionalismo no fundo. Tinha que falar glória muitas vezes. Então, pra mim, na minha experiência pessoal, eu não falei em línguas. O que eu falei foi... eu emiti, eu esqueci o nome da palavra, sons muito repetidos, porque não era uma língua, né? Não era uma língua estranha, ou não era uma língua de outro país, mas que foram feitos somente na emoção. Quando eu ia num culto que tinha uma palavra mais calma, que os louvores eram mais de adoração a Deus, que só enfatizavam, né, enfim, quando não tinha todo aquele movimento, não acontecia nada. E eu comecei a ir nos cultos para receber a palavra, com aquela sede de palavra. Eu não ouvi o glória, o pregador era muito assim, sabe? Então os pregadores pareciam mais animadores de torcida, pelo menos os que eu tava indo nos últimos cultos. Então eu percebi que tinha toda aquela animação pro culto tá bom, pra igreja tinha que ser muito avivada, tem que ficar dando glória. Eu queria glorificar a Deus, mas eu queria glorificar mediante a palavra que eu ouvia e não ser estimulado a colocar a igreja a botar fogo. Como se, eu tava vendo que os pregadores estavam fazendo como se eles fossem sabe quando você tá fazendo pegar fogo um carvão que você fica abanando? Era como se os pregadores fossem aquilo, sabe? E eu não queria mais estar na igreja com muito grito. Tô ficando velha, sabe? Tô me sentindo velha. Tô ficando alma velha, eu acho. Sei lá. Hoje eu não gosto mais de casa barulhenta. Eu tenho corrigido meu comportamento, que eu falava muito alto, tô diminuindo. E eu quero diminuir cada vez mais, porque eu não gosto de ver pessoas falando muito alto perto de mim mais. Não gosto de escândalo. Tenho tratado isso nas minhas filhas. Não tô gostando mais de igreja barulhenta. Tem muito barulho, tanto nos instrumentos quanto na pregação. Quando a pessoa grita demais, assim, eu acho que deve ser a transição da minha idade. Talvez as minhas filhas, quando crescer, elas queiram ir pra uma igreja mais barulhenta, por ser jovem, né? Mas eu, nesse momento, eu tô mais, assim, quieta, sabe? Eu gosto de ouvir a palavra, gosto de conversar num tom
manso, sabe? E por isso que eu também não tava mais fazendo sentido pra mim a igreja pentecostal, porque a igreja pentecostal é muito animada, e eu não tô criticando não, porque tem quem gosta de barulho, tá no lugar perfeito, mas quem já tá ficando mais assim, gostando de as coisas mais calmas, silenciosas, e ao mesmo tempo que tem a palavra, a igreja reformada, né, tradicional, ela é o melhor caminho nesse sentido. Então, pra mim, foi muito interessante por isso. Eu ainda acredito muito, assim, que Deus, ele fala conosco através do dia, das situações, que ele também fala, pode ser que ele fale também conosco através de pessoas, não falo profecia, mas assim, te dando respostas, mas a maior forma de Deus falar é através da palavra. O alívio que eu tenho hoje é ir pro culto, saber que não vai ter profetada, que não vai, nossa, que fulano não vai. Quantas vezes eu mudei minha vida, direcionei toda ela por causa de uma profecia que eu recebi, no final das contas eu quebrava a minha cara. Hoje eu não quero saber do futuro. Hoje eu quero viver um dia de cada vez. A Bíblia fala pra gente não ficar preocupado com amanhã, que passa dia cada seu mal. E aí quando eu vivia na igreja pentecostal, vivia querendo saber do amanhã, era como se eu estivesse indo atrás de vidente, o tempo todo atrás de profecia e tal. Hoje eu não tenho interesse mais em profecia. Hoje a palavra tem que falar comigo. Hoje eu procuro resposta através da palavra e falo, Elaine, e a palavra? Aí a palavra me ensina como agir. E aí através da palavra eu analiso a situação. Então, por exemplo, eu vou comprar uma casa. Começo a estudar toda a situação. Vejo se biblicamente aquilo ali é correto. Se eu não tô roubando, se eu não tô lesionando alguém. Só pra vocês entenderem um exemplo aqui que aconteceu. Teve uma pessoa que chamou meu esposo pra entrar em sociedade com um negócio recentemente. E aí nós fomos conversar com o pastor. E aí o pastor falou, olha, você tem que analisar o testemunho dele. Porque quando você trabalha para uma pessoa desonesta, né, a chance dela ir pro beleléu e em algum momento esse trabalho não te dá tanto lucro, pode acontecer. Você tem que trabalhar já pensando assim, ó, esse daí vai estar plantando isso, vai colher isso. Mas você não tá em pecado quando você obedece aquela pessoa, contanto que não seja crime, né? Mas eu falo assim, você tá trabalhando com uma pessoa injusta, por exemplo. Você tem que obedecer ela. Mas quando você entra em sociedade com a pessoa, ela tem que ter os mesmos princípios que você. Ela tem que acreditar em Deus, ela tem que ter uma vida reta, porque senão você vai afundar seu barco junto com ela. Porque você tá de acordo com o que ela tá fazendo, você não é um empregado dela, você é sócio dela. Então, os dois têm que andar de forma conjunta. Então, nós analisando a vida da pessoa e vendo os frutos que ela colhia, via que tinha coisas que não faziam muito sentido, que era pecado. Nós decidimos não fechar a sociedade com essa pessoa sobre esse negócio. Olha o meu filho aparecendo aqui, porque agora eu vou ter que encerrar o vídeo. Mas enfim, esse aí é só um exemplo, gente. A palavra falar. Começar um projeto, mas eu não tenho condição de concluir, pelo menos, né, financeiramente falando. Aí a palavra fala que a gente não tem que começar as coisas, a gente não tem condição de concluir. Então assim, gente, a palavra, ela fala, ela dá as respostas, sabe? E uma coisa que eu prezava na igreja é que ensinasse palavra, ler palavra, ver meu marido lendo a Bíblia, ver meu marido estudando a palavra, ver meus filhos estudando. Eu me preocupava muito com a questão do ministério infantil, que eu tava preocupada, porque criar os filhos fora da presença de Deus não dá, gente. Não dá, né, Ita? E aí, por isso que eu eu saí da igreja pentecostal. Não que na igreja pentecostal não tenha palavra, tem palavra. Tem escola dominical? Tem. Graças a Deus por isso, gente. Não tô falando que a igreja pentecostal é a pior igreja. Tô falando que pra mim, por questão do barulho também, foi uma coisa que me fez sair, né? E aí eu tô falando das vantagens que hoje tem na minha igreja, mas que também tem nas igrejas pentecostais, tá? Tem estudo da palavra também. Só que a interpretação é diferente. Você vive com medo porque você não entende Deus como soberano. Parece que você tá assim, ó, vai, né? Vai, se você fizer errado. Então, assim, eu entendi, não. O entendimento da igreja era que você carregava a sua salvação nas costas. E eu simplesmente não tenho capacidade alguma, gente. Eu não tenho capacidade alguma de me salvar. Não tenho. Se Jesus não me salvar, eu não vou conseguir sozinho. Então, quando alguém me pergunta, Elaine, a salvação se perde? Aí eu respondo, depende de quem salvou. Se é você que está tentando se salvar, você vai perder. Não vai ter jeito. Mas se quem te salvou foi Jesus, você nunca vai perder a salvação. E hoje o meu credo é esse, que a salvação não se perde. Então, vou terminar por aqui, gente. Eu tenho muito pra falar sobre esse assunto ainda, mas vou trazendo aos poucos pra vocês entenderem. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver. Ai, eu não aguento essa coisa fofa. Clica no gostei, se inscreve no canal. Beijão. Tchau.
O passado ficou pra trás.